6 pessoas morreram vítimas das chuvas no Maranhão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 33 municípios maranhenses estão em situação de emergência. Cerca de 700 famílias estão desabrigadas ou desalojadas. Das 6 mortes registradas até o momento, 3 ocorreram na cidade de Açailândia, onde uma enxurrada arrastou um carro, matando os ocupantes. As outras 3 pessoas morreram devido a deslizamentos de terra no município de Santa Luzia. A Defesa Civil decretou alerta vermelho em Imperatriz, a segunda maior cidade do estado. O nível do rio Tocantins subiu mais de 6 metros. Já o rio Mearim, que banha 83 cidades do Maranhão, está 8 metros acima do nível normal. Os municípios de Trizidela do Vale e Pedreiras estão inundados e muitas famílias tiveram que deixar as casas. Em Barra do Corda, um dos maiores açudes da região, se rompeu devido ao grande volume d'água. De acordo com a meteorologia, as fortes chuvas devem continuar até o final desta semana em todos os estados nordestinos. Forte castigando o interior de São Paulo. Eu estava com esse caso do líder espiritual lá de Hortolândia, já troco o assunto, mas continuo em São Paulo, porque o interior paulista também. Isso é zona norte de Araçatuba. Ruas parecendo rios, né? Carros tiveram muitas dificuldades para passar, a água inundou estacionamentos de condomínios, derrubou um portão em vários pontos de Araçatuba, houve queda de árvores, queda de fiação elétrica, carros arrastados. Limpar toda a sujeira deu trabalho para os moradores. Ontem, em alguns pontos de São Paulo, também teve chuva de granizo. Aqui na capital paulista, ontem teve até ponto de alagamento na marginal Tietê, coisa que é raro da gente ver. Ontem teve acontecendo. E não é só chuva em São Paulo, não. Castigando a chuva também está o Maranhão. Me corta para cerca de 400 famílias desabrigadas. No local só dá para chegar de helicóptero, por isso as imagens aéreas. 33 cidades já decretando situação de emergência no estado. Em Açailândia, 3 pessoas morreram após o carro em que eles estavam ser arrastado pela enxurrada. Em uma outra cidade maranhense, em Arame, uma mulher foi eletrocutada ao entrar em casa após um deslizamento. A situação desse carro totalmente destruído impressiona. A lama toma conta das cidades, como mostram essa outra cena, gravada por um morador do local pelo próprio celular. Abre o áudio. Mais imagens do helicóptero sobrevoando. Veja quantas barreiras caíram. Parece cenas até do litoral de São Paulo, que nós tivemos naqueles morros que desceram a lama, né? Chuva de granizo assustando moradores, temporal em outro ponto. Isso aí já é Minas Gerais, é? É BH, não é? Ventos fortes, pedras de gelo se acumulando pelo chão. Olha o vento. Ruas ficaram alagadas, forte enxurrada provocou transtornos. Os registros foram feitos das cidades de Contagem e Biri. Ah, tá. E Bitiré também, né? A gente chegou vídeo de lá. Agora, o povo lá de Minas fala muito trem, né? Ó trem feio esse aí, hein? Igarapé também foi registrado vídeos. Chuva de granizo, hein? Na Grande Belo Horizonte, em Minas Gerais. A situação foi complicada. Agora, forte chuva para moradores apreensivos, né? Várias famílias perderam tudo nessa região. Veja só, eu vou agora direto pro Ceará. Desabamento por lá. A imagem é assustadora. A força da água impressiona. Ela passa por dentro de um comércio e segue descendo por um corredor de lojas até chegar ao centro de Guaramiranga. Quem estava por lá precisou se segurar. Olha a velocidade que a água barrenta descia nesta rua com várias lojas. Olha aí, Guaramiranga, como é que tá aqui, mano? Tem que parar, mano. Não tem coisa andar de moto não, mano. Tá grosso que daí vai de andar. A praça principal de Guaramiranga ficou completamente debaixo d'água. A vazão de água aumentou, segundo o pessoal estourou uma barragem que tem ali quem vai para o conjunto e o campo de futebol. Ou seja, tudo que é de restaurante hoje não funciona aqui em Guaramiranga. Porque foi muita água, um dilúvio. Quando a vazão diminuiu, foi hora de conferir os prejuízos. Restaurantes não puderam funcionar. Olha a situação. Mesas e cadeiras dentro da água. No município vizinho de Pacuti, moradores ficaram temerosos com pequenos deslizamentos. Aí, barreira começou a cair, ó. Moradores de áreas de risco decidiram deixar as residências. A dificuldade foi grande para retirar os mais velhos. Essa senhora, bastante idosa, teve que ser carregada nos braços. Na mesma região, a Cachoeira do Perigo, em Baturité, mostrou por que tem esse nome. O volume enorme de água trouxe beleza para dias de tanta angústia. Ainda
dano maciço, bombeiros seguem em atividade para estabilizar o local do deslizamento de terra que matou uma mulher e 2 crianças. As residências interditadas foram vistoriadas e as lonas seguem protegendo o solo contra a infiltração da chuva. A lona continua estendida, só com algumas em um bolsãozinho lá embaixo, mas nós vamos tirar. Estamos com o engenheiro da prefeitura vistoriando algumas casas aqui, só reclama de rachaduras. Pacatuba, na região metropolitana de Fortaleza, também sofreu estragos. Esta cratera praticamente engoliu a rua inteira. Ainda tem água passando aqui, ó, tem uma tubulação, tipo um córrego, né? Parte da fachada deste casarão, que já abrigou a prefeitura de Pacatuba, foi ao chão. O município de Itapipoca sofreu com alagamentos em diversos bairros. A água invadiu residências. A Defesa Civil procurou dar suporte à população mais atingida. A chuva também comprometeu a rede elétrica em alguns pontos, além de estradas de menor porte. Em áreas mais altas, com risco de deslizamento, 430 pessoas foram encaminhadas para casas de parentes em locais mais seguros. Mais de 30 pessoas ficaram abrigadas em uma escola do município. Uruburetama é outro município bastante atingido pelas chuvas que banham o Ceará. Do alto é possível ver pontos de deslizamento de terra na região serrana. Felizmente não há residências na área, somente algumas plantações que foram carregadas pela areia. Também há alagamentos nas áreas mais planas. Esta ponte foi levada pela força da água. Choveu muito também no Mato Grosso, lá em Nova Mutum. Deixa eu ver a chuvarada que caiu por lá também, ó. Estamos até sobrevoando o local, coloca. Do alto foi possível ver a dimensão das áreas que foram alagadas. Diversas casas na região rural do município tiveram que ser deixadas pelos moradores que se ajudaram. Muita água e o rio está enchendo mais, já atingiu quase praticamente todas as casas da comunidade. No vídeo gravado por um morador, uma idosa é amparada por um vizinho. A água subiu tanto que dificultou sua locomoção. Foram mais de 10 horas de chuvas ininterruptas que caíram aqui no município de Alto Paraguai. Fazia mais de 20 anos que não chovia tão forte assim. Nossa equipe de reportagem registrou com exclusividade a situação de algumas ruas, estradas alagadas que horas antes tinham ficado submersas. Ao chegar ao local, as equipes se dividiram para fazer o resgate em 2 pontos distintos, né? Um ponto que era sobre o Rio Paraguai ali, que era uma comunidade onde algumas pessoas estavam ilhadas ali, a água estava subindo, as pessoas necessitaram de resgate. E um outro ponto já mais próximo aqui, a cidade, praticamente dentro do perímetro urbano, onde um córrego que acaba desaguando, um rio que acaba desaguando no Rio Paraguai, ele, em virtude da cheia do Rio Paraguai, ele acabou sendo represado e alagando todo um bairro, né, onde mais de 200 pessoas tiveram que ser desalojadas, né, saírem das suas residências para poder ir para um local seguro. A moradora disse que acordou bem cedo e não deu tempo de fazer quase nada. Eu acordei às 5h30 com meu esposo me acordando. E ele disse, mulher, tem enchente, tem enchente. E eu acordei, levantei e quando eu vi, isso aqui já tinha rodado meio mundo, o carro já estava rodando e nós empurramos esse carro e ele conseguiu dar ré, levar o carro lá para cima, né? E o resto das coisas foi tudo por água, mas graças a Deus, como vocês estão vendo aí, né? Diante de tanta coisa ainda enganchada, nós recuperamos muita coisa. A prefeitura informou que na manhã desta segunda-feira as águas já haviam baixado consideravelmente. 90% dos 200 moradores que precisaram deixar suas casas já voltaram para os seus lares. O município e o governo do estado continuam monitorando as chuvas na região. Ver agora as imagens da chuva forte que voltou a causar transtornos hoje em São Paulo. O temporal atingiu principalmente o centro e as zonas norte e oeste da capital paulista, que ficaram em estado de atenção. Houve reflexos no trânsito em toda a cidade e alagamento parcial na Marginal Tietê. No interior de São Paulo, choveu muito granizo na cidade de Botucatu. As ruas ficaram tomadas pelo gelo e a baixa visibilidade atrapalhou os motoristas. Pelo menos 10 alagamentos foram registrados, além de 30 quedas de árvores.
Chuva de pedra eu nunca vi, Thaisa Barcelos. Pelas imagens, eu nunca vi algo tão, né, parecido que seja a isso que o povo de Botucatu experimentou. Quem tivesse pela rua, e devia ter gente pela rua, hoje o que deve estar com o couro cheio de roxeado, parece que tomou surra, parece que apanhou de pedrada. É isso mesmo, Rodrigo. E o barulho, né? Barulho intenso. Eu já tive essa experiência de colocar na mão uma pedra de gelo, né? Pedra de gelo, obviamente, aquela sensação, né, abaixo de zero. Então, assim, numa situação do interior de São Paulo, você fala, gente, realmente, o que aconteceu com o tempo? O que está acontecendo com esse planeta, hein? Meio ambiente, enfim, olha só as consequências, gente. Nunca antes vista nessa intensidade. E no pouco tempo que foi, na cidade de Botucatu. Tempestade de granizo causando pânico entre os moradores. Ó, parece até que a gente está registrando imagens de qualquer lugar fora, né, da nossa região aqui do interior de São Paulo. Pode ser no sul do Brasil, onde já tivemos registros, ou até mesmo fora do Brasil, na América do Norte. Enfim, olha, dá só uma olhada nessas imagens aí que foram mandadas por meio dos nossos telespectadores, por meio do Flagrou Tará Record. Essa tempestade de granizo, ela já foi, inclusive, emitida um alerta antes de acontecer esse temporal pela Defesa Civil. Foi emitido um alerta pela Defesa Civil de Botucatu com possibilidade de ventos fortes, mas não falava de que viria realmente uma tempestade de granizo, é gelo mesmo caindo do céu. Segundo informações da Prefeitura Municipal, essa tempestade começou por volta das 3h30 da tarde, então tem mais essa, né, a impressão que a gente tem é de que era até um pouco mais tarde, porque fecha o tempo, né, até escurece um pouco mais, e durou 40 minutos. Provocou ao todo, Rodrigo, 10 alagamentos residenciais, 4 destelhamentos, né, de casas e 30 ocorrências de quedas de árvores e galhos. Além do centro da cidade também, outros bairros registraram essas imagens aí que nós estamos vendo, ó. Coab 1 e 3, Recreio do Havaí, Recanto Azul, Jardim Tropical, Maria Luísa e Marajoaras. Foram os bairros mais prejudicados, além do centro da cidade. E na Coab 3 também, uma árvore caiu e algumas ruas ficaram cobertas pela enxurrada. Agora pensa, já houve esse registro aí de forma intensa, que já não acontecia há muito tempo. Como é que fica a cabeça dos moradores, hein, quando vem mais um alerta da Defesa Civil? A gente está acompanhando, Rodrigo, mas olha só também o prejuízo para muitas pessoas com relação a essa tempestade. Rodrigo.